excesso de autoconfiança. Por causa dela é que inúmeras pessoas morrem afogadas todos os dias. O maior percentual de acidentes automobilísticos também se deve ao excesso de autoconfiança. Assim também acontece com a maioria dos acidentes de trabalho, dos acidentes nos esportes. E, como não poderia deixar de ser, o excesso de autoconfiança também tem impactado destrutivamente muitas famílias. Fica comigo e saiba como isso acontece. Enquanto roda a vinheta, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Curta o nosso vídeo. Olá, família! É certo que todos nós precisamos sim ter confiança em nós mesmos, senão a gente vai viver com medo de tudo, incapazes de tomar decisões, de trabalhar, de estudar. O problema está justamente no excesso da autoconfiança. Algumas pessoas possuem uma grande distorção entre o que elas sabem e o que elas acham que sabem. Sobre isso existe uma frase muito boa: pior que não saber é pensar que sabe. O excesso de autoconfiança, isto é, quando o indivíduo ele se acha um expert sem ser, vai fazer com que ele tome muitas decisões erradas. E decisões erradas geram consequências. Em quais situações isso pode impactar em famílias? Você pode perguntar. Vamos lá. Tem muita gente menosprezando a importância de um curso pré-nupcial, por exemplo, crendo que já sabem de tudo o que é necessário para um casamento bem-sucedido, mas depois acabam sofrendo desnecessariamente com questões que ele teria aprendido no curso. Há cerca de 4 meses atrás, eu iniciei um curso pré-nupcial que foi divulgado a dezenas de igrejas e a milhares de pessoas pelas redes sociais. Nós começamos o curso com 3 casais. Depois, ao longo do tempo, acabamos ficando com 5 casais. E no último domingo, nós fizemos um momento no culto de famílias para entregar o certificado a aqueles que haviam concluído esse curso. Um casal recebeu o certificado. Apenas um chegou até o final do curso. Claro que existem alguns desses casais que tiveram motivos justificados para ter interrompido o curso, mas quanto à maioria deles, eu não sei quais motivos. Tem também aqueles que ficam sozinhos com o sexo oposto dentro de casa, ou numa carona, ou em algumas situações que são desnecessárias isso. Então vem o inimigo e cria um clima propício e uma infidelidade pode acabar acontecendo. Conhecemos muitas histórias assim. A tentação é muito mais perigosa quando você acha que é forte, que nunca vai cair. Pedro disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E vejam o que aconteceu. Pedro negou a Jesus. Algumas pessoas estão tentando largar o vício da pornografia e em alguns momentos pensam: sou forte, estou pronto, não vou cair de novo. E nessa autoconfiança acabam usando a internet quando estão sozinhos, quando todos já foram dormir, e acabam caindo de novo. Flertar com o pecado, como fez Sansão, é um perigo. E no caso dele levou à morte. E no nosso caso também pode provocar a morte física, a morte espiritual, a morte da nossa família. Com as facilidades de comunicação com a internet e as redes sociais, existe um grande número de pessoas casadas que estão se garantindo. E ficam com papinhos, com mensagens, com figurinhas, com elogios às outras pessoas. E às vezes tarde da noite, quando o cônjuge já foi dormir, quando está viajando. E acabam sendo lançados, envolvidos pelas teias do inimigo. E acabam destruindo as suas famílias. Quando eu ainda era uma criança, me lembro de uma história que foi contada de um gafanhoto que estava se exibindo para todos os outros insetos. Então ele se jogava na teia da aranha. E quando a aranha vinha e dava uma volta nele, ele dizia: eu sou forte, eu sou capaz de destruir isso. Então ele se soltava e todos os insetos aplaudiam. E ele se empolgava e voltava.
e a aranha dava 2 voltas, eu consigo me soltar. Então ele se soltava, e assim ele foi fazendo repetidas vezes, até que num determinado momento a aranha deu algumas voltas nele, e ele fez força, fez força, fez força, tentou de tudo para sair, não conseguiu. A aranha veio, lhe deu uma ferroada, e ele morreu, e a aranha papou ele, flertou, brincou com o perigo e acabou pagando caro por isso. Jamais passe perto do pecado achando que você vai ter forças para sair quando você quiser. Isso pode ser um grande erro. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, quem pensa estar de pé, cuide, acautele-se para que não caia. Uma outra história também que eu vi de que um rei estava precisando de um charreteiro para conduzir a sua família. E então se candidataram 3 charreteiros. Chegou o grande dia do teste daqueles homens, onde eles poderiam demonstrar as suas habilidades. E o primeiro charreteiro passou a cerca de 30 centímetros de um grande penhasco, de um grande abismo. E todas as pessoas que assistiram aquele teste aplaudiram. Nossa, que grande habilidade! Como pôde passar tão perto e não cair? Então veio o segundo charreteiro e passou a cerca de 10 centímetros do penhasco. E todas as pessoas ficaram, meu Deus! Como pode fazer isso? E veio o terceiro charreteiro. E o terceiro passou muito distante, mas muito longe. Muito longe. Então o rei e os seus funcionários vieram e perguntaram para aquele charreteiro, querido, por que você passou tão longe? Por que você não quis demonstrar as suas habilidades lá perto do penhasco? E aquele charreteiro disse, se eu souber que tem um penhasco, que tem um perigo, em determinado lugar eu vou passar o mais longe possível, porque eu não sei se naquele dia as minhas habilidades vão me permitir ter sucesso ou se eu vou errar. Eu também não sei se aquele penhasco está prestes a cair, se ele vai desmoronar ou não. Então, por isso, eu prefiro evitá-lo e passar bem longe dele. Fica aí uma lição para todos nós. Se sabemos que existe um perigo, algo que pode destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento com Deus, vamos nos afastar. Vamos passar o mais longe possível. Talvez você esteja pensando que eu estou confundindo excesso de autoconfiança com otimismo. Não. No excesso de autoconfiança, você, por exemplo, subestima a complexidade de uma atividade que vai fazer, não avalia os riscos e, por outro lado, você superestima os seus conhecimentos para a realização dessa tarefa. E quando você percebe que você fez uma avaliação errada, já é tarde demais. Geralmente são os adolescentes que são assim, que fazem por fases ou se consideram oniscientes e onipotentes. Tamanho o excesso de autoconfiança que subiu para a cabeça deles. Alguns mudam quando se tornam adultos, outros não. Qual é o seu caso? Como um adolescente imaturo, será que você prefere correr riscos, passar pertinho do abismo, flertar com a aranha? Lembre-se sempre do que está em jogo. A sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua felicidade, a sua família. Se você acha que esse vídeo pode ajudar a mais pessoas, nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, compartilhando, mandando seu comentário aqui embaixo, as suas perguntas, nos contando histórias que você conhece sobre o tema que foi abordado nesse vídeo. Você também pode fazer uma sugestão de um tema para que eu grave ou assunto que você quer ver aqui no canal. E que todos vocês fiquem na paz, que excede a todo entendimento.